Oi pessoal, boa noite para todos vocês, boa noite pessoal do chat. Bom, mais uma vez estamos juntos hoje, né? É sempre uma enorme satisfação, tá? Hoje nós vamos estudar o item 03 da introdução, o item 03 da introdução do Livro dos Espíritos, tá bom? E logo nesse nosso último mês do ano, né, no mês de dezembro. E agora vamos para a leitura da nossa página inicial, tá? A nossa página de abertura hoje, o título é Crescer, como vocês podem ver aí, ó, Crescer com Jesus, como no reino que não é desse mundo. É uma mensagem, tá, ditada pelos espíritos Fernando e Fabiano, tá bom? Vamos lá então a leitura, né, da página. Vou ampliar aqui para vocês poderem acompanhar. Então vamos lá. Crescer no reino que não é desse mundo. No alto das montanhas sempre houve homens em grandes árvores enxergando até onde a vista alcança. E o fato é que em cima desses pedestais ainda há quem limite a sua mente até onde os olhos permitam. Pescadores de épocas remotas foram capazes de imaginar terror ou maravilhas nas cachoeiras do fim do mar. Hoje, astronautas em naves interplanetárias perseguem planetas, mas ainda não descobriram todas as maravilhas do fundo do mar. Como definir aquilo que nunca vimos e ainda nem sequer imaginamos? A vela sempre ajudou os antigos a navegar, porque navegar sempre foi tão necessário, até mais do que imaginamos. Mas não é apenas navegar o que importa. O universo, com seus fenômenos, é apenas um dos infinitos universos dentro e fora de cada ser. Lamento que muitos só querem ter. Pouco ainda sabemos, mas muito imaginamos ter e saber. Só começa, de fato, a ter aquele que aprende a sentir e ver. Aí sim, despertamos a jornada do conhecer. Duvidar também é arte, mas sempre negar e nunca ceder, e se manter no topo daqueles pedestais até sofrer e ceder. É sempre bom aprender a renovar e repensar o saber, pois assim aprendemos a crescer. O simples pode não parecer, mas para muitos é mais complexo do que o nosso conceber. O momento é de ceder para um mundo melhor ter. Muito em breve, o novo vai despencar e com força aparecer, e o amor vai se alastrar e com vontade crescer. Muito Jesus para todos nós. Com amor, Fernando e Fabiano, ambos em pessoa e com Cristo. E assim, meus amigos, encerramos a nossa página, né, de hoje, esse presente que nós recebemos, tá, para esse estudo. Vamos à nossa prece inicial agora. Vamos nos concentrar para a nossa prece. Bom, agora vamos à nossa prece inicial. Vamos limpar a nossa mente, tá bom? Vamos nos concentrar, fechar os nossos olhos, deixar tudo que não é pertinente, que não importa para esse momento, né, fora. E vamos agradecer pela oportunidade da participação no estudo de hoje. Vamos pedir para que esse estudo, que transcorra tudo bem durante esse estudo. Vamos também pedir pela oportunidade, né, e pela possibilidade, né, de quando nós estivermos assistindo esse estudo, toda a energia boa da espiritualidade amiga adentre o local que nós estamos assistindo, tá? Se for o nosso lar,
que o nosso lar fique repleto de energias boas, que atinja todos os nossos familiares, que a espiritualidade amiga, né, possa assim fazer chover chuvas de bênçãos. E assim, Pai querido, no abraço de Mestre Jesus, na companhia dos nossos guias e mentores, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo de hoje. Que assim seja, Pai querido, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, pessoal, agora após a prece, vamos lá. Então, no filme O Menino que Descobriu o Vento, temos um jovem africano de Malawi, de nome William Kawaba, que se cansa, né, de assistir as pessoas de seu vilarejo passando por dificuldades e começa então a desenvolver uma inovadora turbina de vento que, além de captar água, fornecia também energia elétrica. Ela produzia isso. E esse menino, desenvolveu um método, tá, de criar. Então, né, a partir da energia eólica, né, essas condições, tanto da água quanto da energia elétrica, para poder suprir lá as terras secas dele, do povoado dele, garantindo assim a irrigação das colheitas. Para isso, olha só, ele precisou da bicicleta novinha, né, quase lá nova do pai, que relutou muito em ceder ao filho. Por sinal, o ator que fez o papel do pai dele é aquele rapaz lá do Pantera Negra, é o Chadwick Boseman, né? Bom, no início assim, né, todos duvidavam e desacreditavam o garoto. E o filme, gente, é baseado em fatos reais, tá? Lá no final, inclusive, mostra uma série de outras imagens, né? Bom, desta forma, pessoas com ideias inovadoras, usando aí, né, partindo do princípio desse garoto, com um olhar, por assim dizer, fora da caixa, além do seu tempo, sempre existiram na história da humanidade e foram ridicularizados por aqueles que não conseguiam enxergar como eles, e também por inveja, vaidade, por vários sentimentos que não são bons e sempre atrasados. Lá no item 3 da introdução do Livro dos Espíritos, que é o nosso assunto de hoje, nós temos o professor Rivail, que conhecemos mais pelo pseudônimo, né, de Allan Kardec. Ele discorreu sobre que os incrédulos, certo? Pessoas fechadas nas suas verdades, e quando possuem um poder, aí então buscam limitar mais ainda dentro dessas verdades e crenças que ele acredita. Muitos acreditam, inclusive, que só a luz para eles próprios, né, para quem acredita nas mesmas crenças que eles. A nossa aceitação, gente, na verdade, ela nos direciona para aquilo que condiz com a nossa realidade interior. Para uns é até normal cometermos viver no primitivismo, na barbárie, e seguem assim manipulando, matando, roubando, mentindo, traindo, praticando crimes, perversões sexuais, todas essas características de pessoas bárbaras, né, primitivas, retroagindo, né, no início da nossa história, tá, respeitando a nossa ordem social. Bom, agora, né, com relação às pesquisas, né, da história da humanidade, nós temos os fenômenos naturais são observados por muitos, mas, como sempre, pesquisados por poucos. Por exemplo, no caso da eletricidade, nós temos o grande Tales de Mileto, que descobriu essa questão da eletricidade esfregando uma pedra de resina, de âmbar, né, na lã, lá na Grécia Antiga, há muitos séculos atrás. Aí, né, depois de 23 séculos mais ou menos, esquecido, ressurgiu. Com quem? Com Otto von Guerin, lá no século XVII, que reiniciou os estudos. Olha quanto tempo. E aí no século XVIII vieram
Ewald Georg von Kleist, nós tivemos também Petrus van Mussenbroek, e aí Benjamin Franklin, Luigi Aloysio Galvani e outros. E lá no século XIX vieram James Clerk Maxwell, Heinrich Hertz, Thomas Alva Edison e o Nikola Tesla, que por sinal, né, tem até um filme, né, da Guerra das Correntes, em que o Thomas Edison e o Nikola Tesla vão resolvendo essa questão da distribuição da energia elétrica. Bom, e porém, mesmo assim, em 1876, próximo lá do final do século XIX, ainda não se sabia transmitir energia elétrica gerada. Até que veio, né, o Edison e o Tesla. Nesse meio tempo, ou seja, entre Tales de Mileto e o Otto von Guericke, sobretudo ali na época da Idade Média, se alguém afirmasse algo que contrariasse o que a igreja defendia, né, a ideia da igreja seria queimado, condenado e queimado na fogueira. Não podia ter ideia diferente. O próprio Galileu sofreu com isso. Mas até hoje, né, se a gente pensar bem, persistem condenações de loucuras e fogueiras, baseadas sempre no preconceito, nessas questões limitantes. Então, os hereges que cometem, né, atos demoníacos, por assim dizer. Bom, e o próprio Franz Anton Mesmer, lá no século XVIII, pesquisando e desenvolvendo estudos sérios sobre magnetismo animal, inclusive a própria hipnose, ele não foi compreendido, ainda foi apontado como louco. Hoje em dia se estuda muito tudo aquilo que ele nos deixou. Então, de uma certa forma, a Inquisição ainda existe. Só que não podem queimar, então fazem vários outros tipos de ignorâncias. É um fato, né, que o ar, a energia elétrica, o magnetismo mineral, magnetismo animal e os espíritos não podem ser vistos pelos olhos humanos, mas são percebidos o tempo todo com relação aos seus efeitos e às suas manifestações. E com certeza, antes de serem pesquisados, eram tidos como coisas sobrenaturais e até coisas do demônio, e por aí vai. Muita mistificação. Tudo o que a gente não pode explicar, infelizmente, é logo taxado de mistério. Cuidado com isso aí, e por aí vai. Essas situações limitantes que nós, né, ainda vivemos, não no grau de antes. Só percebemos qualquer coisa, então, né, qualquer fenômeno, a partir do momento que a gente começa a prestar atenção, que a gente fica atento. Os textos bíblicos estão repletos desses fenômenos, gente. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nas histórias das antigas civilizações, também há incontáveis relatos de fenômenos mediúnicos. Os fenômenos da natureza possuem suas leis próprias, assim como os demais. Fenômenos mediúnicos são fenômenos da natureza também. Os raios dos céus não são disparados pelos anjos ou pelos deuses gregos do Olimpo, os Zeus, né? Por aí vai. Hoje sabemos que são descargas elétricas ocorridas nas nuvens. Então a proposta não é eliminar Deus da equação jamais, porque Deus é o Criador de tudo. A proposta é o quê? É desmistificar, né, através do conhecimento, aprendendo, né, crescendo, evoluindo. E vou deixar aqui com vocês um quadrinho, né, para enquanto eu falo, vocês veem resumidamente, né, exemplificadamente essas situações que eu acabei de falar. Então, aos poucos, a ciência vem descobrindo e desvendando as antigas crenças mitológicas do passado, esses antigos mistérios. E em meados do século XIX, lá por volta de 1848, na cidade de Hydesville, Nova York, Estados Unidos da América, ela ficou conhecida, essa cidade, com o caso das irmãs Fox. Famosíssimo na época, podem pesquisar. Bom, fatos semelhantes começaram a ser percebidos em várias cidades da América, não só lá. Mas quando essas notícias chegaram, enfim, à Europa,
Aí o pessoal da Europa começou a perceber que também aconteciam os casos lá. E assim, estranhos ruídos, barulhos, gemidos, vultos, aparições, vozes e locomoções, tá? De objetos, né? Acontecia tudo isso. Os europeus, a partir das irmãs Fox, ficaram então mais atentos, ficaram prestando mais atenção, sobretudo no fenômeno das mesas que voavam, mesas que giravam e se chocavam por toda parte. Era o fenômeno das mesas dançantes, das mesas girantes, famosíssimo na Europa. Também podem pesquisar na ocasião. Mas esses fenômenos, eles despertaram a curiosidade também de muitos homens de ciência, sobretudo o professor Hippolyte Denisard Leon Rivail, tá? Mais conhecido por Allan Kardec. Ele, a exemplo de outros cientistas, eles estudaram a fundo. Eles estudaram realmente, né, a fundo. Alguns ficaram até comedidos, né, de revelar o resultado de suas pesquisas. Porque aquela questão do preconceito, né, aquela questão de ser discriminado e tudo mais, né, as crenças limitantes, né, eram um problema. Mas o professor Rivail não ficou. Mesmo sendo ridicularizado. Tá? Ele pesquisou as possíveis leis que regiam os fenômenos. Testou até a eletricidade, o magnetismo e as leis da gravitação universal para ver se essas leis tinham alguma influência nesse fenômeno. Essa coisa das irmãs Fox, das mesas girantes, que aconteceu por toda Paris. Ele concluiu a existência do fenômeno, mas não tinha influência com essas forças conhecidas, nem com a eletricidade, nem com o magnetismo. A exemplo, né, de outras mentes científicas. Ou seja, o que causava ainda era algo desconhecido até então. Nem sempre, né, os fenômenos, algo que dividiu as opiniões de cientistas, né, continuou assim, desta forma. Isso, para Allan Kardec, era o objetivo principal do estudo dele, saber o porquê. Mas para outros cientistas, simplesmente por não saber o porquê, resolveram negar o fenômeno. Mas não Kardec e outros cientistas, né, que já haviam descoberto que a causa desses fenômenos, que não era a eletricidade, não era o magnetismo, eram na verdade os espíritos. Sim, senhor, eram os espíritos. Então, os espíritos, e assim nós vamos aprofundar um pouco mais, né, nessa questão das pesquisas, tá? Vamos começar agora pelo relato de um livro, tá? O livro A Volta, tá bom? Então, no livro A Volta, que vocês estão vendo aí, eu vou aumentar mais um pouco nesse livro. O menino Jamie Lenin, ele nasceu em 10 de abril de 1998, tá? Filho de Bruce e Andrea Lenin. Depois de completar 2 anos de idade, ele começou a ter pesadelos que se repetiam e o faziam gritar e dizer várias frases durante o sono. Pesadelos, né? As frases mais comuns eram o quê? Acidente de avião e avião em chamas. O menino também demonstrava muitos conhecimentos sobre as aeronaves japonesas da Segunda Guerra Mundial e por aí vai. Ele inclusive fazia desenhos, né, como tem aí na imagem que eu coloquei para vocês. Vou ampliar até um pouquinho enquanto isso, para vocês verem mais um pouco, para ele mostrar que estava lembrando dos sonhos. Então, após pesquisa dos relatos dessa criança, né, até o avião que ele pilotava, quando ele era o piloto James Houston, né, foi encontrado. A íntegra dessa história, gente, com farta exposição de fotos, né, de imagens e tudo mais, de mais detalhes, se encontra nesse livro, tá? No livro A Volta. E assim, Jamie também reencontrou a sua irmã da vida anterior, que atualmente, claro, né, ela é uma senhora. Ela o reconheceu depois de muito conversar, né, depois de conviver bastante com ele. Nos últimos anos, assim, aproveitando, né, o caso do menino Jamie Lenin, pesquisadores dedicados ao estudo da morte e da reencarnação confrontaram e verificaram centenas e milhares de fatos e experiências. Há muitos estudos também, né, sobre telepatia, telestesia, fenômenos de ego, expansão. O psiquiatra
Ian Stevenson, com mais de 2.700 casos documentados. Junta-se a dezenas de outros pesquisadores na busca de evidência, gente, que comprovem cada vez mais o fenômeno reencarnatório, por exemplo. Nas EQMs, ou seja, né, experiência quase morte, por exemplo, há muitos relatos de quê? De visão do próprio corpo à distância, como se fosse um espectador. Tem muitos relatos desse tipo também, tá? E agora nós temos mais um quadrinho para poder acompanhar aí, né, um pouco mais desses pesquisadores. Bom, há também estudos sobre xenoglosia, a fala em línguas, a psicometria, visão da aura dos seres e coisas, o profetismo telestésico, radiestesia, percepção e vibrações através de manifestações olfativas, gustativas e auditivas, cheiros variados que nós sentimos, por exemplo. Os estudos que tentam reconhecer a reencarnação em bases científicas. Eles costumam vir de duas modalidades, tá? A regressão hipnótica e também depoimento dessas crianças, né? Crianças pequenas, como eu falei do Jamie Lerner, por exemplo, e dos estudos do Dr. Ian Stevenson. Mas geralmente essas crianças se recordam mais de quando estão entre 2 e 6 anos de idade. Bom, a hipnose, o método da regressão, né, das existências passadas através da hipnose, foi iniciado lá no século XVIII e XIX. Ganhou um novo fôlego a partir dos anos 60, com o psiquiatra Dennis Kelsen e a médium Joan Grant. Bom, no tocante aos depoimentos infantis, milhares de crianças em todo o planeta que recordam de vidas anteriores, tá bom? São o foco de estudos para pesquisas e comprovações científicas. Então, o abismo entre o conhecimento religioso e o científico foi ampliado, tá? Muito mais do que da Idade Média, né? Que na Idade Média, por exemplo, né, eles cada vez mais afastados. As crenças limitantes. Mas isso começou a ser reduzido, né, pelas grandes descobertas de Paris do século XIX, por cientistas como Allan Kardec, o professor Rivail. O início da codificação do Espiritismo, em 18 de abril de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, abriu uma nova vertente para reatar, né, a ciência da religião. E Albert Einstein, ele afirmou, famosíssima essa afirmação dele, que a ciência e a religião é manca e a religião sem a ciência é cega. No tocante ao espiritismo, essa fala de Albert Einstein aponta a necessidade da fé raciocinada, né? E aí nós temos essa questão, né, do tende, né, o bom ânimo para poder enxergar as coisas. O espiritismo não surge do nada. Dos arrebatamentos relatados no Antigo Testamento, passando pela visão do cego de Damasco, né, o apóstolo Paulo, até as irmãs Fox e as mesas girantes, mesas dançantes, os fenômenos mediúnicos sempre existiram, né? Eles continuam cada vez mais, e os atentos os percebem facilmente quando começam a prestar atenção. Com o tempo, os estudos e observações condensados por Kardec e continuadas por vários homens de ciência atentos, tá? Ele vem trazendo, gente, o quê? Eles vêm trazendo cada vez mais resultados e trarão ainda mais provas claras sobre os fenômenos espíritas e sobre os espíritos. Mas é como disse Kardec, ele não tinha, né, o interesse de convencer os céticos, né, os contraditores, como falou lá no item 03 da introdução do Livro dos Espíritos, que nós estamos aqui abordando o tema hoje. Então, há infelizmente pessoas, né, com preconceitos e crenças limitantes, alguns até com mentalidades primitivas e até tribais, sendo incapazes de se abrir a um novo, à evolução, infelizmente. Muitas destes alegam Deus e as Escrituras para poder negar tudo. Jamais, né? Limitar Deus
limitar que só eles, só a visão deles, só a interpretação, jamais. Isso sempre ocorreu na história humana, provocando o medo e a ignorância. Jesus já tinha dito, Jesus disse: tem de bom ânimo. É necessário ter a iniciativa de homens, como Galvani, que a partir das pesquisas dos movimentos involuntários, das perninhas das rangens, olha só, obteve mais, né? Boto mais um pouquinho aqui, mais conhecimento sobre a eletricidade e o desenvolvimento, né? Ele desenvolveu todo o processo de galvanização, por exemplo, mesmo sendo criticado inicialmente por muitos pela iniciativa de investigar, tá? Bom, agora, pessoal, tá muito bom, né? Muito gostoso esse estudo. Chegamos aí à nossa parte final, tá? Então vamos para a prece de encerramento do estudo, tá bom, pessoal do chat? Vamos lá. Bom, agora nós vamos à nossa prece final. Vamos agora fazer a concentração e mentalizar Mestre Jesus, tá? Vamos mentalizar Mestre Jesus. Vamos fechando nossos olhos, vamos nos acalmando e vamos, nesse momento, em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade de participar, né, desse estudo, de todos nós, da possibilidade, né, dele termos participado e ele ter sido disponibilizado também. Agradecemos até a mensagem bonita que recebemos no início do estudo, com páginas de abertura, e vamos pedir que nós possamos assimilar o estudo de hoje, que tenhamos assimilado e que possamos botar em prática. Vamos pedir também por todos aqueles que nesse momento têm dificuldades, né? Vamos pedir por todos aqueles que por causa dessa pandemia perderam, né, entes queridos também. Vamos mentalizar todos os entes queridos, todos os amigos e familiares que se foram durante essa pandemia, né? Vamos pedir a espiritualidade amiga, a Deus, a Mestre Jesus, a Mãe Santíssima, que possa nos ajudar a enfrentar, né, mais esse problema coletivo de proporção mundial, né? E vamos encerrar pedindo o abraço imenso de Mestre Jesus a cada um de nós e a todo o nosso planeta com seu imenso amor. E assim vamos pedir, né, que estejamos acompanhados sempre dos nossos espíritos amigos, dos nossos guias e mentores durante todos os instantes da nossa vida, que possam nos ajudar para que possamos cada vez mais tomar as atitudes corretas e os caminhos certos, buscando cada vez mais a evolução. Que assim seja, Pai querido, graças a Deus. É isso aí. Acabou o nosso estudo de hoje, né, pessoal do chat? A todos vocês que estão assistindo, repito que foi muito bom estar com vocês, né? Agradeço a oportunidade e não vamos nos esquecer de curtir esse vídeo e os outros vídeos. Não vamos esquecer também, né, de divulgar, tá? Para os amigos, para outras pessoas que não puderam vir assistir, né? E também não nos esqueçamos de, vamos por favor também se inscrever no canal, tá? Que todos tenham um bom restinho de semana e o final de semana melhor ainda. Fiquem todos com Deus. Um abraço de Mestre Jesus. Tchau, gente. Até mais, tá?